Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Capivara Tank, seu podcast favorito sobre investimentos em startups. Eu sou o Thiago Ramada, ao meu lado. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar entrevistando o Orlando. Orlando, para quem não sabe, teve um exit aí na relação da Atar, uma compra, e vai dar mais detalhes para a gente. Mas quero agradecer aqui ao Sebrae, tá? Santa Catarina. Sebrae Santa Catarina? É isso aí, Sebrae Santa Catarina, valeu pelo apoio, tá ajudando sempre o ecossistema, muito massa. É nosso apoiador aqui do nosso Capivara, podcast promovido também pela S Angels, nossa rede de investimentos aqui de Santa Catarina. E o Sebrae está nos apoiando para ajudar esse ecossistema que a gente está movimentando aqui. Legal. É isso aí. Bom, gente, então, como o Thiago falou, a gente hoje está aqui com o Orlando. O Orlando é o fundador da Atar. Mas eu não vou ficar tentando fazer muita explicação, não. Vou deixar o Orlando se apresentar. Então, bem-vindo aí, Orlando. Bem-vindo, cara. Pessoal, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Thiago, Ramada, é a primeira vez que eu estou fazendo um podcast propriamente dito, né? Então é uma coisa nova para mim. Suando assim, ó. Suando de nervoso, né? E, mas super bacana estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Espero que essa história possa ajudar também outros empreendedores a ter algum insight, né? É super bacana. Obrigadão pelo convite. No backstage a gente estava conversando um pouco, vou te falar, cara, eu tive bastante tempinho de aula ali, acho que vai ajudar. Conversou bastante, né? Vai ajudar vocês aí. Cara, fala um pouquinho de ti, né? Um pouquinho de ti, depois a gente puxa uns assuntos aí que dá pra gente conversar sobre a Atar. Perfeito. Então um pouquinho de quem é o Orlando, né? Para vocês entenderem. Eu sou um cara bastante inquieto, né? Eu gosto muito de aprender, essa sempre foi uma característica minha. Inclusive isso é importante para um empreendedor, né? Bastante, porque é um aprendizado que nunca termina, exato, né? Você sempre tem que estar melhorando, aprendendo coisas novas, se atualizando. Então, desde criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era montar e desmontar coisas, né? Quem nunca? Um dos meus brinquedos favoritos era Lego, né? Então, já vem daí esse interesse por fazer coisas, construir coisas, né? Eu comecei a trabalhar, eu acho que com 16 anos, né, na empresa de família na época, e eu tive uma experiência assim de faz tudo, né? Desde estoque, produção, uma indústria alimentícia, e isso agregou bastante, assim, eu aprendi bastante sobre todo tipo de coisa, né? Ia para São Paulo de caminhão, descarregar carga, fazia de tudo. E só que eu tinha uma ambição assim, né? Eu gostava de tomar conta das coisas, né? E eu via que aquela empresa, ela não era profissional, sabe? Muitas coisas que eu gostaria de fazer, eu não conseguia implementar. Então, eu tomei a decisão na época, que foi uma decisão bem difícil, né? De sair dessa empresa de família, digamos, e seguir a carreira solo, né? Largar, digamos, essa estabilidade, né? E seguir segurança ali familiar, né? Exato. O acolhimento. E, como vocês imaginam, família não gosta muito disso, né? Existe uma expectativa de continuidade e tudo mais. Mas eu saí e fui montar o meu primeiro negócio, digamos. Né? Vou fazer do meu jeito, vai dar certo. E quantos anos tu tinha nessa época aí? Cara, eu acho que era 17, coisa assim. Meu Deus. E o meu primeiro negócio, nada a ver para quem trabalha com tecnologia agora, mas foi um viveiro florestal. Vocês sabem o que o viveiro florestal faz? Mudas, é Cara, isso? você cria mudas para plantio de larga escala, né? Por exemplo, eucalipto, pinos. E a ideia era a seguinte: aqui na região a gente tinha bastante plantio, só que diferente de outras regiões, ele era um plantio feito por pequenos agricultores, não por grandes empresas. E esse pessoal não tinha técnica, não tinha os melhores insumos, então a gente trouxe sementes na época geneticamente alteradas, né, para ter uma qualidade de árvore melhor, e também a gente fornecia informações de como realizar o plantio da forma certa, que adubo usar, qual é a metragem. Então foi uma ideia de profissionalizar esse segmento aqui, né? É um projeto super pequeno, né, 17 anos, começando com a grana que estava guardada, e esse primeiro projeto me ensinou muito, né? A primeira compra de maquinário, montar processo, vender, você faz tudo em tudo. 17 anos, tá louco. 17. E nessa época também eu tive um evento ali, né? Eu acabei batendo um carro, nada grave, foi só uma batidinha, só que eu não tinha carro, era o carro emprestado, né? Caraca, pior ainda. Ó, budget, o orçamento aí, ó. E eu tive que pagar esse negócio. Só que o business não dava dinheiro ainda, né? Ele estava só consumindo, estava se criando. Então eu tive que procurar um emprego também.
E eu acabei sendo selecionado. Um amigo meu falou: putz, eu trabalho na Bosch, a multinacional alemã lá em Pomerode. Trabalho lá, é muito bacana. E tá abrindo uma vaga de estágio e tudo mais. E daí eu apliquei e o Mike, que depois veio ser meu sócio, também aplicou para essa vaga. E a gente acabou indo trabalhar na Bosch. Vocês se conheceram lá? A gente já se conhecia de escola, né? E tal, mas nós dois passamos no mesmo processo seletivo. Que louco. Olha o destino, olha o destino. No mesmo setor, inclusive, né? Então, cara, a Bosch para mim foi uma escola muito foda, né? Eu aprendi demais, assim, trabalhei com excelentes pessoas lá, tive bons chefes que permitiram fazer um job rotation. Então, putz, trabalhei um pouquinho em cada parte, assim, né, da empresa, às vezes não oficialmente, mas a gente ia lá e fazia acontecer, né? Então, eu segui com essas duas coisas ao mesmo tempo na época, o business e o emprego. Só que esse business, ele era um business que, cara, não era muito a minha cara, sabe? Ele era uma coisa que não escalava, foi muito bacana para aprender e tudo mais. Mas, quando eu estava finalizando o meu estágio na Bosch, eu recebi uma proposta para trabalhar com o que eu queria, que era a tecnologia, né? E se a gente pensar isso lá em, sei lá, 2011, 2012, o nosso ecossistema aqui, Blumenau e região, não era tão desenvolvido, não, né? Era muito dispar, assim, o ecossistema de Floripa. Lá era o negócio estava acontecendo lá, sabe? Então, se tu queria ir trabalhar com tecnologia, tu tinha que ir para lá. E eu fui convidado para ser gerente de operações de uma startup. Então, eu acabei deixando o meu negócio, né? Saí da Bosch e fui na cara e na coragem pegar essa vaga, né? Que era de gestão e numa startup de tecnologia. Mas lá em Floripa? Lá em Floripa. Nossa. Não é decisão fácil, hein? Cara, não é fácil E tu saiu da onde? De Timbó? Eu estava morando em Timbó, trabalhando em Pomerode, né? E me mudei para Floripa. Cara, de Timbó para uma grande cidade, tipo... Imagina. Nunca vi tanta faixa na rua, né? E eu estava fazendo faculdade de administração nessa época também. Então, além de largar o business, largar o emprego numa multinacional que trazia toda uma estabilidade, todo um processo de carreira, eu tive que largar a faculdade também, né? Então, você imagina como que as pessoas ao redor... Não, você foi muito bem elogiado, né? Muito elogiado. Muito elogio, né, cara? Muito Todo elogio. mundo te apoiou, muito elogio. E, cara, foi muito interessante porque eu tive as conversas com os sócios da empresa, né? Quando eles me aceitaram, acho que foi tipo numa sexta... Foi no começo da semana, na verdade, eu acho. Falaram assim, cara, a gente precisa que tu esteja aqui já na segunda-feira que vem. Aí eu conversei com o meu chefe na Bosch e tal. Puta, ele falou, não, tranquilo, dá o apoio só pra gente fazer a transição, pode ir. Só que onde é que eu ia ficar em Floripa, né? Sim, de um dia pro outro, assim. E o salário não era, né? Tava indo na cara e na coragem. Aí eu sabia que um amigo meu de escola tava fazendo UFSC. Eu liguei pra ele. Já era um tempo que a gente não conversava mais, né? O Henrique. Liga pra pedir. Eu liguei pra ele e falei, cara, tu tem uma vaga no teu Padrão, apartamento? Liga pra pedir. Cara, e ele foi super gente boa. Ele falou, não, um cara morava comigo, ele acabou de sair, vem pra cá. Então, foi casou, papum, assim, sabe? Tipo, cara, que massa. Peguei o carro, fui pra Floripa, me instalei lá e comecei a trabalhar já na segunda, né? E daí foi uma jornada muito bacana, porque tudo tava rolando em Florianópolis. Então... Putz, eu trabalhava no Celta, né, que é lá onde está o Sebrae, lá o negócio. Então, conheci muita gente bacana. Eu vivenciei o que é fazer uma empresa de tecnologia, né? Vi muitas coisas acertadas, muitas coisas erradas e tudo isso gera aprendizado. Só que eu tentei transferir minha faculdade para Floripa, só que tinha um problema. A grade aqui da FURB não batia com as grades das faculdades de lá. E o que era, tipo... 2 ou 3 semestres aqui, iam virar 6 lá. Muito mais, né? Nossa senhora, já entendi. Foi bem complicado. Então, na época, eu tomei uma decisão, assim, porque a faculdade era meio que uma âncora para mim. Ainda tinha uma pressão muito grande de família, para terminar esse negócio e tal. Aí eu tomei uma decisão. Cara, eu vou voltar, vou morar em Blumenau, vou estudar de manhã e de noite, trabalhar de tarde e me livrar da faculdade. Porque era uma âncora, não me deixava ir pro mundo isso, sim, né? Sim, ter essa pendência, digamos. E eu fiz isso, vim para cá. Aí, na época, eu conversei com alguns amigos que faziam FURB e tal. E convenci a galera a alugar um apartamento aqui. Porque é muito caro morar aqui, né? E se você ainda mais perto da universidade. Ali, mais perto da universidade.
Então, se você vai para uma república e tal, geralmente as instalações não são muito boas, tal, então seria muito mais cômodo alugar um apartamento. Só que os apartamentos ali perto são todos meio grandes e tal. Então, a gente se juntou num grupo de pessoas e alugou um apartamento aqui na Max Ehring, né? Bem pertinho da FURB, que dava de fazer tudo a pé, mercado, ir pra aula e tudo mais. Farmácias. Acabar economizando nesse ponto também, né? E esse apartamento acabou sendo uma coisa muito icônica, né? Porque as pessoas que vieram para cá eram pessoas também com um drive de crescimento, assim, com ambição. Quero sair da minha cidade, quero fazer alguma coisa. Então, um dos meus amigos que estava nesse apartamento, o foco dele era ser juiz. E hoje ele é juiz. Caraca. Né? Então, é o cara que eu via estudando todo dia, ralando, objetivo, sabe? Né? Com objetivo. Um outro amigo meu que veio para cá, ele queria fazer a coisa dele e tal, ele trabalhou em algumas empresas e hoje ele tá no segmento financeiro também, assessor de investimentos, cresceu bastante. Né? E uma outra pessoa que acabou vindo morar para cá por encontros de destino foi o Mike, que virou meu sócio. Vem o Mike. Sério? Ele tava, nessa época ele estava saindo da Bosch e pegando um emprego aqui em Blumenau e fazia muito mais sentido A gente ele vai morar trazer aqui. o Mike aqui para contar a versão dele. Vamos ter que trazer o Mike. Mike, ó, já fica vendo aí, você vai ser convidado. E, cara, esse apartamento era muito bacana, porque a gente trocava muita ideia, falava da vida e de tudo, né? Foi uma escola bacana pra gente. E ali dentro nasceu um projeto, né? Eu queria empreender muito, né? Eu queria também fazer o meu negócio. Então eu estava trabalhando para a empresa de Floripa aí de tarde, home office, digamos, só que eu tinha vontade de empreender. E surgiu uma oportunidade, na época, que era o concurso de planos de negócio do Sebrae. Uhum. O que era isso? O Sebrae montava uma banca, né? E só universitários podiam participar. Então, todas as universidades de Santa Catarina, e você podia criar um plano de negócio para um negócio qualquer, né, que você bolasse em vários segmentos, né, tecnologia, serviços, comércio, indústria. Você aplicava esse plano e passava por todo um processo seletivo, né, com uma banca. Eu criei, então, um business plan em cima de um negócio que eu achava que era bacana. Eu conhecia a tecnologia RFID, né, de aproximação, NFC. E, na época, esse negócio de wearables estava muito em voga nos Estados Unidos. Né? Estava começando a se falar desse conceito de wearables de novo, assim, estava começando a fervilhar. Então, a ideia era tirar tudo que a gente tem no bolso, chave, carteira, cartão transporte, cartão de crédito, dinheiro, e digitalizar isso, né? Trazer para um dispositivo, né, também, que pudesse fazer tudo isso simplesmente aproximando. Né? Hoje não tem as portas que você tem o cartão, você vai lá, aproxima, abre. Você pode ir no ônibus, aproxima o cartão, um crachá, você entrou. O crachá na empresa. O próprio cartão hoje crédito, é por aproximação. Né? Então, foi criada a ideia de um anel com tecnologia NFC, onde você poderia colocar dentro desse anel o seu cartão de crédito, o cartão transporte, a chave da sua casa. Você não precisaria mais carregar nada e faria tudo isso usando essa tecnologia. E daí eu montei um plano de negócio em cima disso, pensando em como construir isso, né? Como fazer o P&D, como escalar isso em vendas, plano completo, assim. E na época o pessoal no apartamento, a gente conversava bastante, acabava participando junto, né? Dando ideia, mostrava que isso aqui faz sentido, não faz. E eu apliquei esse plano, então, porque o prêmio era uma viagem para o Vale do Silício. Massa! E da mesma forma como eu fui para Floripa, porque era onde estava acontecendo, cara, o Vale do Silício era o supra-sumo do negócio. Exato. E se eu conseguisse ir para lá, as minhas chances iam ser muito grandes, né? Eu queria muito ir para lá. E na época até a minha professora orientadora era a Ida, né? Ela olhava o meu plano e tal, e falava, tá muito bom, tal, mas eu falava, Ida, eu tenho que ganhar. Não tem opção. Tem que ser o melhor. Eu tenho que ganhar. Eu preciso ir para o Vale do Silício. E, passei todo esse processo. E o último processo era um pitch. Que na época também não era uma coisa tão difundida, né? Então tinha que fazer um pitch na barriga, né? Para uma banca lá em Floripa. E, cara, aconteceu muita coisa. Na viagem para Floripa, teve uma batida na BR, me envolvi num acidente. Um cachorro cruzou a BR, né? A menina freou com tudo, deu engavetamento, assim, um monte de carros. Nossa. Então eu estava indo um dia antes da apresentação, o carro bateu, já tive que chamar seguro, ir de táxi para Floripa, já chega com o coração pulsando, né?
e o negócio que você quer lá para acontecer. Eu fiz o pitch no dia e o pessoal assim, gostou muito, né? Muito do negócio, era uma coisa bem fora do comum, né? Esse negócio, porra, wearable, NFC. Aqui pela região não tinha isso, né? Não, era uma coisa nova, assim, se tu for ver no mundo, sabe? Sim. Tinham muitos poucos projetos. Você já via as aplicações disso. Sim. De como utilizar isso, né? Como utilizar, mas assim, transformar isso num produto que tu de varejo, que conseguisse vender, que fosse escalável, era uma novidade total. E apesar dos apesares, né, ali eu consegui fazer uma boa apresentação, deu tudo certo, suando frio, né, e naquela expectativa, e eu fui premiado, então na minha categoria lá de tecnologia eu ganhei, e daí eu consegui essa viagem para o Vale do Silício. Aí eu fui, né, com certeza. E ao mesmo tempo, o Mike já vinha se interessando, tudo mais, e a gente transformou isso num projeto sério, que era só um plano de negócio e ia virar, de fato, um negócio, né? E nessa época a gente aplicou também para o Sinapse de Inovação, que, para quem não conhece, é um programa da FAPESC com o Instituto CERT, né? Que seleciona ideias inovadoras. Na época, eu acho que era 1.500 aplicações, e os selecionados, né, sei lá, 50, 100 selecionados ganhavam um aporte a fundo perdido, né? É como se a FAPESC fizesse um investimento... Doasse uma graninha. Doasse uma grana, né? E ao mesmo tempo a gente estava participando disso. E, cara, a viagem para o Vale do Silício foi muito bacana. Assim, é uma coisa que abre muito a cabeça. Mas nessa época tu foi sem o Mike, foi só tu? Eu fui pelo concurso, né? Tava na pessoa física, digamos. Aí, depois que tu voltou, que daí vocês começaram a viabilizar esse projeto. Isso, a gente já estava conversando, né? E o processo do Sinapse estava rolando. Tá. Já estava rolando, mas não tinha CNPJ ainda. Não tinha empresa? Não tinha empresa. Tá. Né? Ainda estava no campo das ideias, assim. Tinha um primeiro protótipo, né? E essa viagem serviu muito para abrir a cabeça, ver como as pessoas trabalhavam lá. E parece clichê hoje, o pessoal fala, fala da tua ideia, não tenha medo, ideia não vale nada. Na época ninguém queria falar do que estava fazendo, as pessoas tinham medo, tudo tinha que ter NDA, né? Coisa boba, assim, né? Em fases que não precisava. As pessoas não tinham o costume de trocar muita ideia. Aí se via pro Vale do Silício, se via que tinha meetup em tudo quanto era lugar. O pessoal se reunia para comer pizza e falar de negócio. Né? Você entrava lá tinha um site de meetup, tinha meetup o dia inteiro. Eles não tinham esse medo de... Não tinha, estava superado isso. O ecossistema estava mais maduro, né? Uma outra coisa que eu percebi lá nessa viagem é que o pessoal era muito receptivo a conversar com pessoas novas. Então aqui você tinha um problema muito grande de acessar pessoas nas empresas. Se o cara tinha um cargo um pouquinho mais alto, já não falo mais, tinha essa barreira. E lá ao contrário, as pessoas queriam se expor mais, queriam escutar mais coisas até loucas, né? Porque isso ajudava a criar novos negócios, a pensar em ideias fora da caixa. Então, isso foi uma coisa muito legal para abrir a cabeça mesmo, mudar o mindset, né? E voltando para cá, a gente finalizou o processo do Sinapse de Inovação e foi selecionado. Massa. Cara, esse dinheiro precisava desse dinheiro, sabe? Precisava desse dinheiro para dar o kickstart, né? E também para a gente ter um selo de qualidade. Porque, cara, o ecossistema não estava desenvolvido. As empresas de tecnologia, todas elas eram só software. A gente era hardware. Era um bicho completamente diferente. E ainda a hardware aqui, ainda em Santa Catarina, é difícil ainda. Ainda é. Inclusive, quem quer empreender com hardware, pense duas vezes. Não é mentira o que o pessoal fala. E, enfim, a gente então foi selecionado, né? E veio o próximo problema, que era abrir a conta bancária. Você tinha um tempo máximo para abrir. Se não abrisse essa conta, eu não depositava o dinheiro, perdi o dinheiro. Nossa Senhora. Cara, e a conta tinha que ser aberta no Banco do Brasil, com um negócio específico. Então foi uma corrida para fazer CNPJ, para conseguir abrir a conta. A gente veio aqui em Blumenau. O pessoal falou, não, 20 e poucos dias para abrir a conta. Ia passar o prazo. Fora o prazo para abrir CNPJ, né? A gente não ia conseguir abrir essa conta e ia perder o dinheiro. Aí fui na agência de Timbó, não conseguiram ajudar. Lá em Rio dos Cedros, o cara... falou, não, vocês vão ganhar o negócio aqui do Sinapse e tal, deixa que eu vou dar um jeito, essa conta vai abrir. Olha aí. Aí ele fez lá o negócio e a gente conseguiu abrir a conta e receber o dinheiro, né? E esse dinheiro, ele vem com rúbricas, né? Mas aí, oficialmente, vocês abriram... constituído. Mas ali sempre foi ideia da TAR. Sempre foi ideia da TAR. É isso? Aí foi o primeiro investimento, então, da TAR.
Assim, era o nosso dinheiro, né? Sim. O aportado meu e do Mike, principalmente nessa época. E daí o primeiro investimento de investidor foi a FAPESC, instituição CERT. Fundo perdido, né? É fundo perdido. Só que essa grana ela vem rubricada. Você não pode gastar por o que você quiser. Sim, não posso comprar uma bebida, uma coca lá. Isso, Posso... e hoje já mudou. Tiveram diversas flexibilizações, mas na época você não podia tirar nenhum dinheiro para salário. Então, a gente dependia muito de ter que ter um segundo trabalho para... Uma renda extra para se manter, né? Mas, enfim, isso trouxe um selo de qualidade também. A gente começou a acessar novas pessoas por causa disso. Teve toda uma parte de educação ali, de como montar a empresa e tudo mais, que foi bem bacana. E, assim, pulando um pouco de etapas, né, para vocês entenderem a ATAR, a gente teve esse primeiro grande momento, que era focado em tecnologia, hardware puro. Só que a gente queria resolver muita coisa, né? A chave da casa, o cartão de crédito, o cartão do ônibus. Pagamento. Só que não tinha como fazer tudo. Então, na época, foi feito um primeiro teste assim, de MVP, né? A gente desenhou esse teste da seguinte forma. A gente achava que as pessoas que iam comprar esse anel, elas provavelmente iam comprar isso em locais onde se vende celular, gadgets em geral, né? Periféricos e tudo mais. Sim, fazia sentido. Esse que foi o estudo. Então, a gente conversou principalmente aqui no shopping, em Blumenau, a gente conversou com o dono de um quiosque desses que vende acessório mobile, explicamos o projeto e a gente ia montar um teste que ia ser da seguinte forma. A gente ia pegar alguns anéis e colocar lá no expositor, ia ter uma pessoa da TAR lá para vender esse anel para as pessoas que viessem comprar itens nessa loja, explicar o que o anel fazia, obviamente, aprender um pouquinho o que as pessoas estavam buscando nesse produto, né? Ver o que era quente e o que não era. E se a pessoa pegasse aquele anel acreditando na proposta e fosse até o caixa pagar, a gente ia falar, não está pronto. Não está vendendo. Na verdade, não está vendendo, foi só um teste. Por quê? A gente, quando falava para as pessoas diziam, pô, legal, eu compraria. Mas eu compraria totalmente diferente de tá aqui o dinheiro. Fica aí a dica. Ó. Isso é validar uma hipótese bem validado, né, cara? Exato. Então, na época, o Mike rodou esse teste e ele foi no shopping, conversou com algumas relojarias explicando o projeto, pegou emprestado anéis bonitos, né? Para colocar no PDV. Pensa na loucura. Caralho, para colocar no PDV, foi lá pro quiosque mobile criatividade, e rodou essa venda. E na época a gente teve uma taxa bem alta de pessoas que foram até o caixa, tiraram o cartão de crédito, tiraram o dinheiro para pagar. Iam comprar. E a gente aprendeu uma coisa, que o pagamento, substituir o dinheiro, a moeda, o cartão de crédito e digitalizar também essa experiência foi o que as pessoas mais gostaram no produto. Então, como a gente não podia fazer tudo, a gente decidiu focar no pagamento. Massa. Então, era um wearable contactless para pagamento. Já tinha uma direção. Aí veio o segundo estágio, né? Que é entrar no mercado de pagamentos. A gente está falando de uma época aqui, de 2014, 2015... Se hoje ainda é muito centralizado o mercado financeiro aqui no Brasil, naquela época era muito mais. Tinha 5 grandes bancos, tá? Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Praticamente todo o mercado de pagamentos, todo o mercado de crédito rodava dentro desses bancos. Tudo isso centralizado em São Paulo. Né? O mercado financeiro aqui era praticamente inexistente, você não conseguia ter pessoas com conhecimento disso aqui, era muito difícil. E não existia esse negócio, a regulação ainda estava em abertura. Era muito fechado. E daí a gente teve essa dificuldade de fazer o negócio acontecer, não conseguia informação pública de como rodar pagamento dentro dessa tecnologia. Aí apareceu uma coisa, um fato do destino, né? O Bradesco, vendo que estava começando um movimento de fintechs, ele tomou uma decisão de abrir um programa de aceleração. Pô, olha só, está surgindo empresas de tecnologia para o mercado financeiro, quero ver o que é isso. Então, ele montou o InovaBra. InovaBra. E era o único programa focado em fintechs na época. O único. Então, a gente entrou numa batalha que era tipo aquele plano de negócio. A gente tinha que passar. Olhando para o burn rate, para o dinheiro que a gente tinha que ser muito rápido. A gente tinha que se jogar para São Paulo, ter apoio de um Bradesco para abrir portas, porque senão a gente não ia conseguir alavancar, né? Então a gente fez isso, a gente perseguia o Bradesco nos roadshows que iam tendo, né?
conversamos com eles, mostramos a ideia. Foi um processo bastante difícil também para passar diversas etapas, né? Até que a última etapa foi lá em São Paulo, na Cidade de Deus, na sede do Bradesco. Uma apresentação para os vice-presidentes, presidentes e tudo mais dos finalistas. E, de novo, né, a gente indo para São Paulo na época, eu, o Mike e o Luiz, que era nosso sócio, numa Blazer antiga do pai do Luiz. A gente teve, na ida para São Paulo, treinando... Vai dizer que teve um acidente. Treinando pitch. Claro. Na época, a gente fez os protótipos com panela, cara. A gente comprou panela no mercado, cortou ela para fazer o molde do anel, enrolava a antena, soldava o chip. Sabe o que a gente fazia? Como é que a gente fazia para funcionar? A gente pegava cartões do Bradesco, cortava ia na agência, derretia o plástico em acetona, Sim. Aí sobrava a antena no chip. Cortava a antena do cartão, tinha que deixar o circuito exposto, fazia uma nova antena com osciloscópio, porque tem toda uma questão matemática ali para o campo eletromagnético funcionar, fazia uma antena específica para aquele anel, soldava no chip, e a gente usava um chip de cartão para fazer o anel funcionar. Sim. Né? Era um cartão todo derretido num anel. Exatamente. Com panela. E as pessoas não conseguiam entender como aquilo funcionava. Como é que vocês colocaram o cartão ali, né? Como é que tá fazendo o pagamento? Então, porque a gente não tinha toda essa parte do processo para gravar o cartão no dispositivo e tudo mais, né? E, cara, aí fechava o anel com resina na época e tal. E a gente foi para São Paulo nessa Blazer, viajando de madrugada. Quanto tempo que, só curiosidade, era uma produção de um anel, assim? Demorava, sei lá... Que era artesanal total. Nesse momento, totalmente artesanal. Só que era ainda validação, né? Porque se a gente conseguisse o que a gente precisava, validar isso, ter as homologações, aí a gente podia passar para uma escala industrial. Mas então a gente foi para São Paulo, a gente ia toda semana, né? Mas para essa finaleira ali, a gente terminou de fazer os protótipos de madrugada, né? Em cima do laço. Eu fui para casa dormir um pouquinho mais cedo porque eu ia fazer o pitch. Eu tinha que estar em condição de fazer esse pitch. Aí a gente saiu de madrugada, os anéis estavam secando ainda. A resina não tinha secado. Então a gente foi na Blazer com o aquecedor ligado, um arame pendurado no puta merda. A cena, cara. Um monte de anel pendurado. E o pessoal lá passando calor. Tinha que ficar as janelas fechadas e o aquecedor ligado no máximo para secar o negócio. E um cheiro de resina, cara. Caralho! E assim a gente foi. Histórias de empreendedores. No meio do caminho, estoura a mangueira de combustível do carro. Cara, a gente conseguiu parar num posto. Graças a Deus, tinha uma oficina dentro do posto. Conseguiu arrumar isso. A gente tocou para Osasco. Chegando em Osasco, cara, em cima da lata para apresentação, a gente teve que parar num outro posto de gasolina, fazer barba no banheiro do posto, se arrumar, tirar o cheiro da resina. A gente tá falando de bancão, colocar terno completo e tal. Chegamos no Bradesco e com os protótipos e tal. Cara, até o último minuto, o pessoal fazendo pitch, mexendo no... Mike e o Luiz mexendo no PPT, arrumando, e eu lá no banheiro ensaiando o pitch pro espelho, né? E o cara do Bradesco que estava ajudando a gente na época, pessoal, eu preciso do pendrive, já, vocês são o próximo e tal, e não tinha o negócio pronto. Pronto ainda. Cara, eu sei que eles falaram, o cara chegou e falou, não tem mais tempo, tem que ser agora. Clicaram em salvar, mandou o pendrive, eu fui lá, aí a gente subiu lá, fez o pitch na cara e na coragem, e daquela ansiedade, né, cara? Uma ansiedade fodida. Voltamos para Timbó, ia demorar acho que uma semana para o resultado. E de novo aquela sensação de tudo ou nada, né? Cara, se a gente não passar nisso, como que a gente vai sobreviver acessar as pessoas do mercado financeiro, né? Até que chegou a notícia, né? Eu atendi o telefone na época e o pessoal falou que a gente passou. Nossa. Cara, aquilo foi uma sensação tão boa, sabe? De alívio, cara, a gente conseguiu, né? O negócio vai sair. E com a possibilidade de ter um grande cliente que era o Bradesco. Sim. E, cara, na época, a gente, com esse case do Bradesco, né, a gente aproveitou bastante, porque o fato de estar trabalhando para o Bradesco dava para a gente um
um selo de qualidade. Então, a gente conseguia acessar as pessoas dentro do banco para conversar, só que a gente não se limitava a isso. A gente ia para mercado. Batia a perna. Cara, chegava na fábrica de cartão. Mas é que daí tu tinha talvez um seguro. Tipo assim, eu tô com o Bradesco, mas enfim, vamos... É que não era um seguro, era um selo. Tipo, quem que é você? Eu sou Orlando tá no projeto do Bradesco. Pô, mudou. Dava um sobrenome. Dava um sobrenome. E daí a gente bateu muita perna, cavou muita reunião para conhecer pessoas mesmo, sabe? E esse fato de ter o projeto rodando com o Bradesco, que na época o Bradesco fazia uma certa mídia disso, né? Ele estava falando no programa de aceleração, ele falava das startups, a gente conseguiu um acesso facilitado aos players do ecossistema de pagamentos, que era muito fechado, né? Então a gente foi falar com adquirente, com emissor de cartão, com fábrica de cartão, com o pessoal que desenvolvia software, com bandeira de cartão, tudo que vocês imaginam a gente foi conhecer. E era muito difícil você encontrar pessoas que conheciam o mercado todo. Cada um conhecia a sua parte muito específica. Né? Então o trabalho na época foi desvendar isso, pegar todas as pecinhas do quebra-cabeça, reunir e entender como funcionava cada modelo de negócio, como que cada dinâmica de player funcionava, cada regulamentação, né? E a gente investiu bastante no projeto com o Bradesco, né? Basicamente era na época um all-in, e a gente tinha uma ideia de que essa tecnologia ela ia ser utilizada por bancos, porque o movimento fintech estava muito grande. A gente pensou, o banco ele vai ficar para trás. Claro. São instituições muito grandes, né, muito consolidadas, elas têm uma certa dificuldade de mudar de direção, né, porque é muito grande. Então, naturalmente, eles vão precisar de uma coisa mais appealing, né, para pegar público jovem, para conseguir novos canais de venda, né, porque, querendo ou não, olhando para frente, você via uma certa tendência de comoditização de diversos serviços, né? E essa era a ideia dessa tecnologia. Tornar o banco mais atrativo para novos públicos e novos canais. Só que eu diria que a gente estava um pouquinho na frente do timing de mercado nesse ponto, porque nessa época os bancos não levavam a competição com fintechs a sério. Assim, os bancos não achavam que não ia dar nada. Não acreditavam. Nos corredores de banco, o que tu ouvia era o pessoal rindo do Nubank. Rindo desses bancos digitais que estavam vindo. Isso aí vai ser pó, tá ligado? Como que o cara vai fazer isso? Isso não é banco, é só um cartão de crédito, sabe? Então, tava ainda num momento de negação. Sim. Né? Claro que o mercado estava também, como é um mercado muito fechado, né? E se tinha muita dificuldade de acessar os players, não tinha esse intuito de fazer parcerias. Né? Tem uma ideia nova, tal, geralmente o pessoal queria matar enquanto ela era embrionária e manter tudo como estava. Né? Bom, então não tinha tanto dessa necessidade do banco, né? A gente acabou percebendo isso. E já que o banco não ia dar tração para essa tecnologia, a gente bateu no peito e falou, a gente vai fazer esse negócio acontecer. Então a gente não vai vender tecnologia para banco. A gente vai virar um banco para poder usar a tecnologia. Entendi. Sim. Tem uma grande barreira, cara, tem que dar um jeito. O empreendedor tem que quebrar, exatamente. Cara, e isso foi a gente já tinha o nosso primeiro investimento, do Dieter, né? Ele foi o primeiro investidor anjo. Ele entrou justamente porque a gente queria entender como lidar com grandes corporações, melhorar essa nossa parte. E o Dieter, ele tinha uma empresa de software que justamente fornecia para bancos. Só que a gente estava focado mais na parte de conta e ele era focado na parte de fundos de investimento. Só que atendia bancos, né, em geral, software para banco. E deu muita química, assim. Legal. A gente foi bater um papo com ele primeiro só para ver se ele tinha alguma dica, alguma coisa assim, e deu muita química e acabou virando um investimento anjo. Foi um processo muito rápido, assim. E, a gente tinha pego o investimento, estava rodando todo o burn rate para ir pro B2B, assim. E veio essa notícia de que a gente não ia conseguir vender o projeto para o banco. Tá? Então, a gente tinha que pivotar. E foi uma reunião que tivemos com o Dieter que, cara, sova frio, né? Porque a empresa está indo para cá, ela vai ter que virar 180 e totalmente para outro caminho. E um caminho que é mais complexo, porque você tem um monte de atribuições que você não tinha antes que você vai ter. Insegurança, risco. Perfeito. E o Dieter foi super parceiro nisso. Super parceiro e apoiou a gente. Cara, foi super tranquila a reunião, assim, não, vamos embora, se é isso que a gente precisa fazer, vamos fazer. E daí a gente entrou nessa segunda fase, né?
o anel ele não tinha muita ele era muito difícil de produzir, porque tem muito tamanho de dedo e tal. Uma forma mais fácil de conseguir para o mercado era através de uma pulseira. Né? Daí que nasceu a Atar Band, né? Então a gente mudou de anel para pulseira, o foco pagamento. Só que agora, como a gente ia ter que virar, entre aspas, um banco digital, a gente ia toda uma outra parte que a gente ia ter que construir. A gente ia ter que ter um aplicativo para o cara criar conta, para o cara ver o saldo, ver o extrato. A gente ia ter que ter uma licença de emissão de cartão para poder ter o nosso cartão aqui dentro. Enfim, toda essa parte. E a gente precisava de uma forma de financiar isso. E na época a gente estava bastante avançado com o produto. Na parte do hardware, digamos, mas tinha toda essa parte do banco para criar. E a gente viu um modelo que estava muito forte também nos Estados Unidos, que era o modelo de pré-venda. Kickstarter da vida, crowdfunding. Ah, sim. Você tem uma ideia, ela não está pronta, então você tem essas plataformas aí de crowdfunding que você apresenta a ideia, apresenta em que estágio que ela está, e você vende o produto antes dele estar pronto. Vende a ideia de fato, né? A ideia de fato. Um financiamento coletivo, né? Financiamento coletivo. As pessoas compram esse produto com um desconto e porque elas acreditam muito e querem que esse produto exista. Então ela topa financiar e topa o risco aí de talvez não acontecer porque ela quer que esse produto exista, né? E então na época a gente era uma pulseira de pagamento que ninguém entendia como é que ia funcionar. Uma pulseira wearable, né? A gente estava trabalhando com pagamento contactless que ninguém conhecia no Brasil. Achava que era bruxaria você aproximar alguma coisa uma máquina. E o nosso modelo de venda era através de pré-venda que praticamente ninguém fazia, que ninguém conhecia. Inovando total. Total. E Que massa. tinha tudo para dar errado. Sim, tudo. Sabe? A gente estava nadando contra todas as correntezas possíveis. Ninguém levava a gente a sério, né? Por causa disso. E não é que não levava a sério, né? É que era muito desacreditado, porque a gente estava fazendo uma coisa muito diferente, em todos os sentidos. Disruptiva total, né? Muito disruptivo. E então a gente optou por financiar o projeto através de uma pré-venda, né? E não captar um investimento com o investidor, porque a gente precisava validar o produto também. E era o melhor dos dois mundos. Eu consigo ver a demanda, sentir a demanda do cliente, eu consigo já criar os meus processos de venda, criar as plataformas de venda e eu consigo o dinheiro que eu preciso. Sem entregar equity, né? Melhor dos mundos. Então, a gente montou esse plano, começou a rodar pré-venda. Puta, e vídeo, a gente construiu a plataforma, a gente não pegou uma plataforma pronta, a gente construiu do zero a plataforma de pré-venda. Teve que puxar com gateway de pagamento, todo esse negócio, né? E então a gente colocou no ar a pré-venda, fez um vídeo baseado numa empresa americana lá, o jeito de usar. Puta, um vídeo muito legal, assim, que era em primeira pessoa do cara, desde a hora que ele acorda, tudo que ele faz com a pulseira de pagamento. Né? E essa pré-venda, puta, tinha uma expectativa, tava o site pronto, o vídeo pronto, a gente tava fazendo press release e tudo mais. A gente conseguiu muita mídia espontânea, porque como era uma coisa muito diferente, muita gente desacreditava, também tinha muita gente que queria falar sobre isso, porque, pô, o que é isso, um anel? Vira assunto, uma pulseira, né? Que paga? Vira assunto. Então a gente começou a sair na Veja, Mundo S.A., no Globo News, no Estadão, né? E daí o lançamento foi dia 18 de maio de 2016, ou 2015. 2016, eu acho. E no dia do lançamento da pré-venda, teve um evento que o Estadão ia relançar o Link, que é a seção de tecnologia, né? E eu participei de um painel nesse lançamento do Link, que deu uma exposição... Para fazer a compra do... Não, era para falar sobre inovação, né? Okay. Ia ter um painel. E eu participei disso. Estava eu, Pedro Conrad, que é CEO do Neon. Aí estava o responsável por inovação do Bradesco e do Itaú, falando justamente desse novo momento de fintech e tudo mais. E nesse dia, tendo essa exposição, ia acontecer o lançamento da pré-venda. Então eu estava em São Paulo, estava lá no evento, e o pessoal estava em Timbó, no HQ, esperando, só para dar o enter. Os cabos lá e tal. Cara, deu horário, apertou enter, subiu a venda, a gente mandou o mailing para todo mundo que estava cadastrado. Começou, cara, uma compra. 2, 3, 4... Começou a subir malucamente, o site caiu. Caralho! Aconteceu tudo que, né? Foi muita demanda, assim. O pessoal tava... que massa. Tava muito na expectativa Explodiu. de ter o produto, sabe? A gente conseguiu criar fazer um lançamento muito bacana. E foi um sucesso, assim, o primeiro dia. Só que muito problema, né? Puta, antifraude de cartão negando por coisa que não precisa. Tudo... O pessoal lá trabalhando.
E eu estava em São Paulo fazendo essa frente de falar com mídia, ir para painel e tudo mais e espalhar a palavra, né? Bom, resumindo, a pré-venda foi um sucesso. A gente conseguiu o que a gente queria, né? Que era ter essa primeira base de clientes e conseguiu o nosso funding. Só que aí vinha um segundo problema, que era, de fato, fazer o produto funcionar. A gente precisava da licença de emissão de cartão. E aí que foi o negócio, cara. Enquanto o pessoal estava desenvolvendo o aplicativo, fazendo as coisas mais focado aqui no HQ em Santa Catarina, eu estava em São Paulo fechando as parcerias. A gente precisava fechar um contrato com um emissor de cartão para que ele alugasse a licença dele. A gente não tinha porte para tirar uma licença. E, cara, a gente teve que pelear muito. Eu basicamente conversei, eu acho que com todos os emissores de cartão pré-pago do Brasil. Mercado bem fechado, né? Bem fechado. E todo mundo dava não. E o prazo da pré-venda acabando. A gente tinha que entregar em 3 meses e não estava fechado. E daí começou a atrasar. E daí começaram a ter pessoas dizendo, pô, a TAR não vai entregar. O pessoal roubou a gente. É um scam, né? Nesse modelo, só para a gente chegar num assunto que eu preciso falar aqui, que eu acho que não vai dar tempo. Claro. Esse modelo estava no B2C, é isso, né? Totalmente no B2C. Todo no B2C. Mas hoje eu tô vendo que tu tá na TAR B2B. Como é que tu virou essa chave? Então, acelerando bastante, né? A gente acabou fechando. O último emissor, o último da lista, fechou com a gente, né? Aí a gente, tendo esse emissor fechado, a gente fechou um projeto junto com a Mastercard, que apoiou o projeto todo daí em diante. A gente colocou o projeto na rua e foi um sucesso. Assim, as pessoas receberam o produto. Tudo. A Band, gostaram pra caramba. Aí qual que foi a segunda etapa da TAR? Foi perceber que tudo isso que a gente construiu, quando que os clientes receberam a pulseira, eles gostaram da experiência da pulseira, só que toda a parte do banking que a gente construiu foi um atrativo para eles. E eles queriam que a gente se tornasse o banco deles, não só uma pulseira que paga. Então a gente foi para a nossa segunda fase, que foi virar de fato um banco digital, uma conta digital completa. Já tinha feito tudo mesmo, né? Já estava com a base feita. O know-how que tu tinha de falar com a galera, tudo, né? Exato. Então a gente lançou um cartão pré-pago para tunar essa conta, porque a pulseira ela tinha um preço, ela era ainda muito restritiva, né? Sim. O cartão todo mundo sabia usar e tal. A gente colocou transferência, pagamento de contas e tributos, enfim, fez uma conta digital completa. Aí entrou depois bom tempo, mas entrou o Pix, aí colocaram o Pix, todo... Exatamente. E aí a gente teve um segundo momento de muito crescimento, porque se tirou o paywall da pulseira, o cara tinha que ter uma pulseira para abrir uma conta, agora ele podia abrir uma conta, usar a conta e se ele quisesse ele comprava a pulseira. Então a gente teve um crescimento muito grande. E nessa época, os nossos clientes, pelo fato de ser um produto inovador, muitos dos nossos clientes eram pessoas de altos cargos dentro de grandes empresas. E a gente recebia muita demanda de, puta, o negócio de vocês funciona muito bem e a gente quer comprar a tecnologia de vocês, fazer um white label para lançar uma fintech nossa. E a gente dizia não. A gente é banco de varejo, a gente tá focado no B2C. O banco é nosso. O banco é nosso. Banco é nosso. E tu tava com aquela mentalidade lá dos bancos mesmo. Cabeça B2C. Nós estamos fazendo um negócio. Até que, em 2019, apareceu um projeto. A Mastercard, que era a nossa parceira, cliente e tudo mais, ela ia fazer um patrocínio muito relevante aqui na América do Sul, que ia ser o patrocínio da Copa América. Ia ser o principal evento que ela ia patrocinar no ano. E eles queriam fazer um banco digital para o torcedor da Copa América que tivesse o foco no pagamento por aproximação da Mastercard. Aí o que aconteceu? Eles chamaram a gente viu isso como um projeto muito bacana, até porque a Master era super parceira nossa, e seria um primeiro white label, digamos, que a gente ia fazer, né? Então a gente fechou um consórcio com uma multinacional francesa, que apoiava a gente com a licença de emissão do cartão, e aplicamos para esse projeto da Master. A Master fez essa RFP ali para o mundo todo, né? Analisou as opções e eles consideraram a nossa plataforma a melhor plataforma de banking pré-pago e a TAR como a empresa com maior conhecimento em pagamento de aproximação, justamente por todo o nosso background, track history, né? Cara, e contrataram a gente. Então foram 2 meses do kickoff do projeto até a primeira transação na Copa América. Foi, assim, para quem é do mercado de cartão, isso fazendo data prep, todo esse negócio, é uma loucura fazer isso. E foi o nosso primeiro white label. 2019. Isso, 2019. E aí a gente percebeu como o mercado era carente de soluções que fizessem isso.
de uma forma rápida, e a gente percebeu como a gente era competente para lidar com projetos. Para entregar isso. Né? A gente se relacionava muito bem com o B2B. A parte de parcerias da TAR era muito forte, tanto porque a gente dependia de muita parceria. Né? Então, a Copa América foi um sucesso. A Master tinha uma meta de pagamentos por aproximação, então esse banco digital ele deveria incentivar o pagamento por aproximação frente a outros métodos de pagamento, e a gente bateu essa meta em 650%. Caraca! Então foi assim um sucesso total. Aí sobre a nossa cabeça. 6, 7 anos depois da abertura regulatória no Brasil, a gente começou a ver que muitas empresas grandes estavam percebendo que elas poderiam ser fintechs. Magazine Luiza, Pernambucanas, varejistas Só que principalmente. eles queriam, mas eles não conseguiam porque eles não tinham conhecimento. Não tinha conhecimento. Eles eram a Atari em 2014. Entendi. Os caras que não eram do mercado financeiro iam ter que construir uma fintech. Ia ter dor de cabeça. Né? Ia ter que ter dor de cabeça de aprender tudo isso, ia ter que fechar todas essas parcerias. Então, o que a gente fez? A gente criou uma nova unidade de negócio chamada Atari B2B, como está escrito aqui, focada em ajudar outras empresas a construírem suas fintechs. Né? E essa unidade de negócio, a gente lançou ela em 3 meses, mais ou menos, ela engoliu a Atari inteira. Ela virou... Mas quando foi oficialmente? Não foi 2019? Foi 2020, assim, oficialmente. 2020. A gente já começou alguns projetos piloto em 2019, mas tipo assim, oficialmente digamos assim, 2020. para o mercado, a Atar, não que ela deixou de ser B2C, naquela época, pelo menos, e ela montou um modelo de B2B em 2020. Isso. Aí de lá para cá, focou no B2B. Totalmente B2B. E mais uma validação do modelo. Mais uma validação do modelo. Depois, isso, depois de... Quando vocês abriram até... Foi 2000 a Atar, foi... 2014 oficialmente CNPJ. Então até 2020, vocês estavam com B2C. o modelo B2C e validaram mais um... Quando virar B2C, focando Exatamente. cara. Aí que voltaram. Aí a gente virou essa chave para o B2B, deu super certo, começou a escalar o volume transacional, aumentando muito, demanda, projeto novo. E cortando assim, né? A gente começou a se qualificar no B2B, o produto começou a ficar mais parrudo, até que entrou um cliente inesperado assim no nosso pipe, né? Que era a Porto Seguro. A gente já estava com uma certa maturidade e eu sempre tive uma proximidade com o pessoal da Liga, lá da Oxigênio e tudo mais, já conheci eles há tempo, desde que era Abril Plug and Play. E tinha um projeto da Porto que estava captando fintechs, eles chamaram a gente para apresentar um pitch. A gente fez essa apresentação e o pessoal da Porto estava escutando. E, fazia muito sentido, assim, tinha muito fit, né? Mas não falaram nada nessa apresentação. Aí o pessoal da Liga ligou, da Oxigênio ligou e falou assim, cara, o pessoal da Porto gostou bastante, que bom, né? Mas eles não querem acelerar vocês. Mas como assim? Só dor. Não, eles querem fazer negócio direto. Tá bom? Legal, tá bom? né? Aí a gente partiu aí para um pipe de conversas com a Porto e a gente descobriu que a Porto queria construir uma conta digital, mas ela já tinha feito toda a seleção no mercado de empresas. A RFP já tinha passado por tudo isso e tinha selecionado 4 empresas. Já estava fechado para ela fazer uma POC. E a gente estava entrando muito depois. Isso era final do ano, aí teve o freezing, a gente só assinou o contrato da POC no começo do ano seguinte. A gente foi a última empresa a entrar e foi a primeira empresa a entregar a POC. Foi a primeira empresa que possibilitou que eles testassem todos os itens. Nesse meio tempo, tudo que eles acharam de coisas, eu acho que devia melhorar isso, devia construir isso e tal, a gente fez tudo. Conseguiu atender 100%. Requisitos. E a gente foi selecionado como uma empresa para atender eles comercialmente. Né? Então a gente venceu, digamos, o concurso aí da POC, né? Então... 2020, isso 20... Ano passado. 21. 21. E aí a gente foi a empresa selecionada para construir a conta digital da Porto Seguro e começaram as conversas comerciais de como que ia se estruturar esse negócio. O pessoal gostou tanto da dinâmica de trabalho com a gente, assim, teve tanto fit, que junto com as discussões do contrato comercial veio uma proposta de M&A. Massa. De compra de parte da Atar. Né? E assim, a tese... A nossa decisão por aceitar esse M&A foi muito baseado na complementariedade. Muito fit cultural, porque da mesma forma que a Porto gostou de trabalhar com a gente gostou de trabalhar com a Porto. Assim, tinha uma pegada muito parecida. E
A Porto ela não tinha conta, mas ela já tinha diversos outros serviços financeiros. O cartão de crédito, o consórcio, seguro, né? Obviamente que querendo ou não... Aí tu podia acoplar lá dentro da Então TAR. tinha muita sinergia de produtos que a gente queria desenvolver para o nosso fazia Banking as a Service. Total sentido para ela. A gente poder trazer para cá para distribuir, ao mesmo tempo que a gente está levando a nossa tecnologia lá para fazer o Porto Seguro Bank. Sim. Né? Então a gente concretizou esse M&A dia 4 de outubro. Ano passado. Dia 4 de outubro. E desde lá a gente tem a Porto virou nosso maior cliente. Né? Como é que foi essa questão? A ATAR, dentro do grupo Porto Seguro, ela é uma empresa totalmente independente. Então, eu e meus sócios continuamos na gestão e continuamos sendo sócios na também. Operação, tudo na lá. Operação. Mas deixa eu fazer sobre. Tem uma história muito legal da aquisição que eu vi num programa que você participou com a gente. Eu acho que até dá até um episódio só para contar de como foi esse processo de aquisição. Aí a gente até traz o Mike. Acho que a gente está aqui meio com o tempo em cima. Só para a gente resumir. Acho que vamos trazer o Mike aqui. A gente já conhece o Mike também, que ele é histórico nessa tua jornada. E acho que cabe aqui um episódio só para falar dessa aquisição. Cara, é muito interessante. Eu escutei e é bem legal. Mas vocês, olha só, eu sei que provavelmente a Porto olhou vocês por conta do B2B. B2B. Né? Que vocês viraram a chave em 2019, aí beleza, 2020 oficializaram. E 2021 fizeram uma compra. Então, se for pensar, são 3 anos, mas não são 3 anos. Né? São lá da época que... Exatamente. 14, do Anel, 2014. A TAR ela se reinventou, ela pivotou muitas vezes. Muitas vezes. Então foram diversas empresas dentro de uma empresa só. Mas isso é legal, cara, pra galera que tá nessa jornada entender, cara, beleza, eu tô testando o meu modelo. Então, o Mike foi no shopping falar com o cara. Foi entender o modelo. Daí viu que, é muito difícil construir. Vamos para um Airbnb. Ah, não, vamos... Mas assim, eu não consigo vender porque é caro. Então, vamos fazer um cartão. Então, cara, facilitar esse entendimento pro empreendedor que tá lá, cara, tipo assim, tem que ir tentando outros modelos, cara. Tem que ser criativo, né? Não tem não que adianta. ficar ali, como é que eu vou vender? Resiliente. Exato. Resiliente é a palavra. Você tem que aguentar no jogo até acertar. Exato. Entendeu? Até acertar. Até hoje o foco da ATAR vocês estão em B2B direto ou estão ofertando B2C? Não, 100% B2B. O que acontece, né? A gente é uma empresa independente dentro do grupo, a gente continua ofertando a nossa solução a mercado. A gente tem diversos... O B2B, diversos clientes. Então, para quem quer fazer uma fintech na empresa... Fale com a ATAR. Fala com a ATAR. A gente é Banking as a Service completo e infraestrutura também. Então, o que isso significa? Quero criar uma fintech, mas não tenho licença no Banco Central. A ATAR aluga a licença dela e dá a tecnologia. E você pode operar amanhã já. Como uma bandeira sua. Com o seu nome de banco, tudo, só que através da nossa licença. Tudo isso transparente. Já tem uma licença. A ATAR fornece o software. Aí você opera com o software da ATAR e sua licença. Tipo o white label. Os dois são white label, né? Mas são modelo é só de software, outro modelo é com serviço também. Então a gente atende essas duas vertentes. Tanto um banco que já é banco pode contratar o nosso software para rodar em cima da gente. Que massa. Quanto um cara que é um varejista, que ainda não é banco, ele contrata esse software junto com o serviço. Que massa. Ele lança amanhã, né? Que massa, cara. Isso baita história, né, cara? Baita história. Puta, baita história. Eu gosto muito da história da ATAR, justamente. Eu cheguei a ver o Anel, a apresentação do Anel. Tu sabe que tem uma matéria, não lembro quando saiu, que bem resumido de você, que tem até umas fotos deles, cara. Do Orlando e do Mike trabalhando, assim, um calor, não tinha ar-condicionado sem camisa. Vou ver se eu acho. Tem, né? Vou ver se eu acho essa matéria, cara. Muito boa. Cara, e até falando, se puder falar um pouquinho mais, claro, por favor. De algumas pessoas que mudaram assim o jogo, né? Que são histórias bacanas. O Rafa, que é nosso desenvolvedor, o Trisotto. O Trisotto. Ele é um cara que comprou briga com a gente desde o começo, né? A gente sabe como esse mercado de desenvolvedor, ele é complicado, os preços estão lá em cima e muita gente acaba sendo, digamos... Pô, o cara recebe uma proposta, ele vai pulando de emprego em emprego. Sim. Por 100, 200 reais, cara. Assim, realmente. E acaba te abandonando, né? E o Rafa é um cara que comprou briga com a gente, ficou com a gente e... A gente remunerou ele com cotas, né? Trouxe ele para a sociedade. Foi um cara assim que foi muito importante para nós. A Kátia foi uma pessoa... A Kátia tem, cara, formada em 3 faculdades. Ela tem 20 anos de mercado financeiro. Trabalhou em grandes empresas do segmento. Ela entrou como sócia também. Hoje é nossa CFO, né? E também cuida da parte de compliance. O Rafa Silva. Figura. Né?
entrou como investidor também, foi um cara que foi muito importante para dar esse shake ali do vai pro B2B. Cara, o Rafa, se eu não me engano, no primeiro episódio que a gente fez, ele conta um pouquinho a história da ATAR. Ah, é? Que ele participou do nosso primeiro episódio. Então, para quem quer saber a história do Rafa, sim, dá uma olhadinha no primeiro episódio lá. A gente gravou com ele também. E de quem eu já falei, né? O Dieter, que foi o nosso primeiro investidor e acreditou na gente. O Luiz, que foi sócio durante um tempo, seguiu um outro caminho, mas que trilhou parte do caminho com a gente. E o Mike, que foi meu cofundador aí, teve a jornada toda comigo, né? E estamos lá até hoje. Então, assim, achar pessoas complementares e pessoas que compram a briga contigo, não só quando as coisas são felizes, mas quando as coisas são tristes. Muito tristes. Terrivelmente tristes. Cara, é muito importante. Esse é o cara que tu tem que dar valor, né? Com certeza. Com certeza, cara. Então, assim, tiveram diversas pessoas, não tem como citar todo mundo, mas diversas pessoas que foram importantes legal, e foi um grupo muito bacana reunido que está junto até hoje, né? Que massa, que legal. Cara, puta que história. História sensacional, acho que cabe mais uns 2, 3 talvez aí para contar de podcast. Vamos trazer o Mike. Vamos trazer o Mike para falar essa versão dele. Mas como a gente tem um tempo curto, cara, deixa pra galera aqui onde é que você pode te achar, se tu tem Instagram, ou liga pra Atar lá, fala contigo, enfim. Aproveita aí e faz um... Perfeito. Vocês podem me achar no LinkedIn hoje, eu tô temporariamente sem as outras redes, né? É questão de foco. Então, é Orlando Purim Júnior. No LinkedIn vocês vão me achar fácil, né? linkedin.com/opurim, né? Com M de macarrão no final. O nosso site é atarb2b.com, tá? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre fintechização, tem muito conteúdo bom. A gente trabalha muito cases, né? Então, o que a gente constrói para outras empresas, a gente conta através de cases. Claro. E isso ajuda muito a educar o mercado, né? Então, a gente tem muito case bacana. Se você quiser entender mais sobre fintech, conhecer um pouquinho dos nossos produtos. E vale ressaltar que a gente está numa expansão de time muito grande, né? A Atar está crescendo bastante. A gente está precisando de desenvolvedor, pessoas para comercial, todas as áreas está contratando, principalmente desenvolvimento. Então, no nosso site também tem um lugar lá para você mandar seu currículo, entrar em contato com a gente, tá? Então, se quiserem trabalhar na Atar... Show, bacana. Tá aí, tá feito o jabá. É isso aí. Beleza, eu sou Sidney Ramada, Sidney com demudo, Y no final, Ramada com H, tá? Acertou, agora aqui... Ele tá treinando, ele tá treinando ele tá treinando no espelho, agora ele acertou. Gente, não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Aqui, comenta, curte, compartilha. Lá dentro do @sangels.com.br a gente também tem conteúdo relacionado a esse papo de investimento, também outros papos de empreendimento e eventos que a gente participa, então dá uma olhada lá. Tem nosso site também, né? Que dá para entrar em contato com a gente. scangels.com.br. Isso. E na verdade, assim, todas as mídias a gente tá lá para chamar atenção e falar. Orlando, obrigado por participar. História sensacional. Vamos bater mais um papo aí, cara, futuramente. Obrigadão pelo convite, né? E se quiserem prolongar esse papo, tamo aí. Gostei bastante da dinâmica aqui. Vamos prolongar. Vamos fazer mais um segundo episódio. É isso aí. Ramadinha, obrigado, tá? Mais uma vez por nos ajudar aqui e apoiar, tá? Gente, obrigado por participar. Eu sou o @dasilva de verdade e a gente se vê até no próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, pessoal.